escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos, mesmo pelo meio virtual, Senhor, mas para aprender da Tua Palavra e que ela possa nos edificar, nos santificar, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Traga-nos o Teu ensinamento e que o Teu Santo Espírito esteja habitando na vida de cada um, Pai, para que possa aprender mais com esta mensagem, esta lição de hoje. Em Teu santo e bendito nome nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos iniciar nossa revista hoje no capítulo 9, o dia de repouso, onde o tema fala, mas ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, do versículo de 8 a 11. Eu estou utilizando uma tradução mais atualizada, tá bom? Então ela diz, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor do teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Aí nós temos algumas perguntas referentes ao nosso sábado. O que podemos ou não fazer, né? O que pode ou não pode. Então, começando aí, é permitido aos cristãos trabalhar no domingo à tarde para cobrir outro empregado? Ou mesmo na outra pergunta, trabalho no domingo, como que eu faço para guardar esse dia para o Senhor? Como o dia do Senhor deve ser santificado? É errado ir a eventos esportivos no dia do Senhor ou passear, algo assim? Qual é exatamente o propósito do sábado e para os cristãos? Ele tem o mesmo significado que teve para os judeus no Antigo Testamento? Por que guardamos o domingo e não o sábado? Essas são algumas perguntas que podem surgir em nós quando trata-se deste assunto. Então, nós vamos ver aí sobre o sábado, guardar o sábado. Vamos entender um pouquinho, rapidamente, a terminologia, né? O Shabá, né? Que vem do verbo Shabat, que na verdade significa cessar, desistir, descansar, deixar, parar de trabalhar. Isso temos no contexto em Gênesis 2, em Gênesis 8, em Jó 32:1, Isaías 13:11, Jeremias 31:36, conforme a nossa revista aí que nós estamos utilizando. No grego, a palavra sabaton, ela é transliterada do hebraico, ela tem o mesmo sentido do hebraico aí de Shabá. E às vezes ela também significa a palavra semana inteira, tá? Isso vai aparecer também, conforme nossa revista, em Marcos capítulo 16, versículo 2, Lucas 18, versículo 12, João 21 e no versículo 19, em Atos 27, 1 Coríntios 16, 2, né?
visto que os demais dias não tinham nomes, eles eram designados por números ordinais, primeiro, segundo, e aí o domingo era o primeiro dia da semana. No Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra Kyriakos e Kyriake Emera, do Senhor, dia do Senhor, tanto em 1 Coríntios 11:20 como em Apocalipse 1:10. Traduzindo que o termo domingo, ele vem do latim, dessa palavrinha aí, dies dominica, que significa dia do Senhor. Essa palavra, dies dominica, na verdade, antigamente ela era, pelo linguajar romano, o dia do sol. Então, por isso que o domingo é o primeiro dia da semana, estava começando o sol novamente a nascer, né? Domingo. Então, hoje, traduzindo depois, passou a se chamar dies dominica, que significa dia do Senhor. Mas olha só, pessoal, vamos entender a origem, né, desse sábado. A origem está na criação ou na instituição mosaica, né? A instituição mosaica vem de Moisés, 10 mandamentos para Moisés e o povo. Se ela vem, o quarto mandamento, como uma instituição da criação, que está baseado em Gênesis, né? O homem seria obrigado a guardar o sábado realmente. Mas se ela vem de uma origem mosaica, isso é um privilégio de cada um de nós e uma possessão do povo de Deus. O que significa isso? Que isso só seria para quem aceitasse Deus como Senhor da sua vida, que dedicasse a sua vida a Deus e não a todos os homens obrigatoriamente, tá? Então, aí encontra-se em Gênesis 2, do versículo 2 a 3, que no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quando Deus descansa, o que significa aí? Que ele está admirando tudo aquilo que ele acabava de ter realizado, feito nesses 6 dias. É nesse sentido que em Deus você encontra a paz, que há o descanso no Senhor. Então toda a criação descansava no Senhor ali. Não é que Deus agora descansou, não está fazendo nada. Não, é no sentido dessa admiração do que Deus tinha feito, tá bom? E aí, em Êxodo 31:13, quando Deus institui nos 10 mandamentos o sábado para guardar, né? Deus diz: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês. Quer dizer, não era para todo mundo isso. De geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica, que os abençoa, encontra paz em mim. E isso era de geração em geração, e para que saibam, quer dizer, não era só para ficar para os judeus, era também para ser falado para os gentios, as pessoas saberem por que eles guardam esse sábado, por que eles glorificam nesse dia, porque isso é um propósito de Deus com o homem ali, dos homens que aceitavam a Deus, né? Que Deus, o homem busca a sua santificação no Senhor, tá bem? Então, concluindo essa parte, nós devemos considerar que o sábado era uma ordenança ao povo de Deus, mas não é um princípio universal que deveria ser forçado aos incrédulos, que não têm, por enquanto, a comunhão com Deus. Porque como que os incrédulos podem compartilhar do descanso de Deus se eles não creem em Deus? Como que pode exigir algo desse tipo ou ensinar algo para alguém que não acredita em Deus? Então, resumindo,
Deus vem e traz o céu para a terra através do jardim do Éden. A terra ali, o jardim do Éden que Deus criou, era o descanso eterno. Só que Adão, ele não escolhe comer da árvore da vida, e sim da ciência do conhecimento do bem e do mal. Ele opta pelo caminho da rebelião. Então, o sábado deixa de ser uma ordenança da criação, porque Adão quebra esse relacionamento com Deus. Mas ele passa a ser uma ordenança da redenção. Só é dado àqueles com quem Deus pactua, com quem quer estar com pacto com o Senhor. Então Deus convida o seu povo a entrar no descanso do sábado. É um convite, não só, vem aqui descansa, não, mas é o próprio convite da salvação em Deus. É uma proclamação, é uma sombra esse convite do Evangelho do Senhor. E ela deveria ser proclamada para o povo de Deus por meio dele e para todo mundo. Então os judeus, eles celebravam o sábado como antecipação do sofrimento, do labor deles, daquilo que eles também sofreram lá no Egito, porque quando vem essa ordenança de Deus, ela vem com os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos vêm após a libertação do povo do Egito. Então tinha os sacrifícios, cerimônias até o descanso final. Então Deus viria e acertaria tudo. Mas qual era o problema? Com o passar dos anos, eles mudam, eles não abrem o sábado de descanso para os gentios, e eles se desviam do Senhor, tornando-se rebeldes a tal ponto que eles acabam até se tornando escravos, né, no exílio. Então, e depois quando vem, nós vamos ver, eles deturpam esse sábado, colocando coisas ali que Jesus até aponta para os fariseus, e eles ficam irados com isso. Então, eles passam 400 anos aí de solidão no exílio, né? E quando eles voltam para Jerusalém para reconstruir a cidade, o templo, Deus não enche mais o templo, porque Deus só vai voltar a encher o templo com a presença dele próprio, através de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento vem a chegada de Cristo, e aí nós temos o fim do sabá, da semana judaica. E começa-se uma nova era e uma nova criação. Porque nós temos o próprio Cristo, o próprio sábado perambulando entre nós. Quando o segundo Adão veio, que é a pessoa de Jesus, ele cumpre toda a obediência devida a Deus. E diferentemente do primeiro Adão, lá do Jardim do Éden, ele obtém para nós o acesso à árvore da vida. Então nós temos hoje esse acesso à vida eterna. E entramos no sétimo dia eterno, que o próprio Deus goza, que esse Deus da paz, de comunhão com o Senhor, onde há descanso eterno. O sábado é, por esta razão, a vida eterna na presença de Deus. Então, Jesus é o próprio sábado. Ele é todos os dias, não é só mais o sábado, não é mais o sétimo dia. Os judeus procuravam o Messias no fim da semana, mas nós, cristãos, olhamos para trás para Cristo no início de cada nova semana. Porque nós lembramos que no primeiro dia da semana Jesus ressuscitou. Porque nós lembramos que Deus envia o teu Santo Espírito no primeiro dia da semana. E nós lembramos que Cristo é o próprio sábado, a quem nós lhe devemos honra e glória, não só mais no domingo, mas todos os dias da nossa semana. Então aí eu já tenho a primeira resposta. Eu devo guardar, nós vamos ver mais para frente isso, mas os sábados você deve guardar todos os dias. Você trabalha de domingo, meu irmão? Não tem problema. E hoje nós temos acesso.
Você quer ouvir uma pregação, você tem acesso. Você quer participar de um culto, você tem acesso. Tudo pelo meio online. Então não tem mais desculpas hoje. Você trabalha no domingo, você guarda todos os dias para o Senhor. Eu não tenho que ser santo, né? Santificar só no dia do Senhor que eu declaro do meu domingo. Não, eu declaro todos os dias é dia de guardar para o Senhor. Aqueles que são cristãos, eu guardo santificando minha vida, renunciando o meu eu todos os dias, aceitando a Cristo como Salvador todos os dias da minha vida, querendo viver na presença e no descanso de Deus todos os dias da minha vida, buscando na palavra de Deus em oração todos os dias da minha vida. E o que a gente aprende? Que a lei ensina algo sobre Deus. Nós temos que fazer um parênteses aqui. Quem tem acompanhado os devocionais de manhã com o pastor Cícero, ele tem falado sobre os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos são sobre o seu relacionamento com Deus. Você ali vê a pessoa de Deus na sua vida. Como Deus o é, como Deus fala conosco, como Ele se mostra para a gente. E os 6 últimos mandamentos é o seu relacionamento com o teu próximo. O que Deus quer como você se relacione. Se eu obedecesse, se todos os homens do mundo reobedecessem os 10 mandamentos, nós não precisaríamos de leis no nosso mundo. Porque se nós formos fiéis aos 10 mandamentos, nós conseguimos viver em harmonia neste mundo. Mas o homem, aí entra o pecado e o homem, todo momento se rebela contra Deus. Então a lei ensina algo sobre Deus e não algo sobre nós mesmos. Assista os devocionais sobre os 10 mandamentos com o pastor Cícero. Ele aponta o caminho para desfrutarmos de Deus e não de nós mesmos. Ele não está preocupado em tornar a vida mais fácil para nós, mas em nos ensinar sobre a era vindoura que Deus preparou para nós. Então Deus, ele liberta o povo do Egito, do cativeiro, e o sábado que eles vão guardar ali para o Senhor, como mandamento de Deus, traz à memória a libertação do povo do Egito. Deus também lembra que nenhum dos incrédulos cínicos entrou na terra prometida. Lembram que eles voltaram a andar por mais um tempo no deserto para que morressem toda aquela geração para poder entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Embora eles fossem herdeiros ancestrais de Abraão, significa geração, descendentes de Abraão, eles não entram no descanso de Deus. A incredulidade, a falta do descanso em Deus não os permitiu entrar na terra prometida. Quando eles tomaram as questões em suas próprias mãos e decidiram se salvar. Quando não puderam fazer isso, eles reclamaram de Deus. Então, Hebreus capítulo 4 é o pano de fundo dessa história quando você lê esse texto, que nós vamos ver no próximo slide. Hebreus 4, de 1 a 13, diz: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia nestas palavras: no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara.
E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns daquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, meus irmãos, remetendo que o povo desobedeceu a Deus, que o povo deixou de crer e não entrou na terra prometida. E hoje nós temos a oportunidade, todos os dias, de ter a palavra de Deus nos revelando como nós fazemos parte e entramos nessa terra prometida que Deus já lá anteriormente havia prometido para o seu povo. Veja que Deus, quando cria o mundo, Deus não fala que era para a criatura entrar em descanso, que o homem entrar em descanso. Na verdade, ele goza de ver aquilo que ele fez. E quando Deus vem com os 10 mandamentos, e o 4º mandamento vem relembrar o povo da terra que está diante deles, para celebrar, para santificar este sábado, pensando na promessa eterna, não só daquela terra que Deus daria para eles, uma terra que emanasse leite e mel, que desse o fruto, o pão de cada dia para eles, eles tivessem paz naquela terra, mas também a terra do Senhor, o seu céu para todo o povo. Então vem Jesus e ressuscita. E encontramos a liberdade do nosso pecado a que estávamos cativos e o descanso eterno para nós, visando a terra prometida que ainda está por vir. Quem será que entrará nesta terra, no descanso celestial? Gente, o descanso eterno é o próprio Cristo. Pela nossa união com Cristo, nós já estamos vivendo o 7º dia, o sábado eterno de Deus, até a vinda de Jesus, aonde vamos gozar desta terra prometida, o céu. A Bíblia diz em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus falando que Ele é a paz, que Ele é manso e humilde de coração, é onde você vai descansar a sua alma, onde o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E continuando o texto, aí você vem com os fariseus questionando Jesus de curar no sábado, e dos discípulos colherem o milho no sábado. E Jesus fala assim, mas pera um pouquinho, os sacerdotes trabalham no sábado e por isso eles não são condenados. Agora os outros podem ser condenados? E aí Jesus fala para eles, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Em Mateus capítulo 12, versículo 8. Ele é o Senhor do sábado, Jesus Cristo. E aí eles ficam com raiva, os fariseus, e
tramam matar Jesus. Então, em vez de abraçarem a Cristo como seu descanso encarnado, os fariseus escolheram usar essa sombra, que é o sábado, como uma fonte de obras de justiça, né? Então, para questionar, você não pode fazer isso. Começaram a pegar o sábado do Senhor, dos 10 mandamentos, e transformaram em barganhas, meritocracia. De nada valia realmente do que significava o 4º mandamento. Então, por que guardamos o domingo? Bom, Jesus ressuscita no 3º dia, no 1º dia da semana, que é domingo. Em Marcos, você pode pausar seu vídeo e procurar essas referências em sua Bíblia. Marcos 16, 2, 9, João 21, 19 e 26. Jesus aparece aos discípulos no domingo, a Maria Madalena, Mateus 28, 9, Lucas 23, 13 a 44, João 20, 19 e 26. Quando Jesus ascende aos céus, ele envia o seu Espírito nesse dia. Abra sua Bíblia em Atos 2, 1. No 1º dia da semana, após a pregação sobre a ressurreição, foi celebrado o batismo, em Atos 2,14, no versículo 41. A igreja gradualmente passou a se reunir aos domingos, em Atos 20, 6 a 7, 1 Coríntios 16 a 2. Gente, se fosse só judeu, eles não seria mais difícil de mudar de sábado para domingo, guardar o domingo. Mas como a palavra foi revelada com a vinda de Jesus Cristo, depois após a sua ascensão, com a presença do Espírito Santo, a igreja foi tomando gradualmente o partido de mudar a celebração, o partir do pão, tomar do vinho, a ceia do Senhor aos domingos. João, que escreve Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos, ele tem a visão, ele descreve no dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que é no 1º dia da semana, o dia em que a igreja reservara para o culto. Já estava um tempo à frente, a igreja já estava fazendo os cultos ao domingo. Existe um documento chamado Didaquê. Esse documento significa a doutrina dos 12 apóstolos, é um dos nomes, ou instrução dos 12 apóstolos, tá? Ele é de origem grega, tá? E ele é escrito no século I e ele vai falar sobre o catecismo cristão, tá? Ele tem um grande valor histórico e teológico. Ele foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo, antes da destruição do Templo de Jerusalém. E alguns acreditam que foi escrito por mais de alguma pessoa e seria como se alguém estivesse explicando sobre a questão do catecismo cristão e alguma pessoa estivesse anotando, né? Seria o que você tivesse sentada no culto e escrevendo o que o pastor está falando, com as suas anotações, tá? Ele não foi escrito pelos 12 apóstolos, mas ele foi usado, inclusive, por alguns escritores antigos. Bom, e aí, continuando, esse documento de Didaquê, por volta de até 120 depois de Cristo, ele fala num dos escritos dele que, reunindo-vos no dia do Senhor, parti o pão e dai graças. Existe um documento de Justino, que viveu aí de 100 a 167 depois de Cristo, por volta do ano 150, em que ele escreve: no dia que se chama do sol, que é o domingo, lembra que eu falei lá atrás que os romanos chamavam o dia do sol, que era o domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos, os 4 evangelhos,
ou os escritos dos profetas, remetendo também a um culto. Para conhecimento de vocês, Justino foi um filósofo cristão que se converteu e defendeu a palavra de Deus, os apóstolos, conheceu Jesus Cristo na sua vida. Ele hoje, dentro da Igreja Católica, ele é considerado um santo, tá? E ele dava aulas em Éfeso e depois em Roma. Ele escreveu 2 trabalhos em defesa aos cristãos e depois ele faz uma obra chamada Diálogo com Trifão. A convicção de Justino sobre Cristo era tão forte que ele teve morte de mártir sendo decapitado no ano 165. Então, Justino, 165, 167. Justino, ele também é conhecido como Justino Mártir, tá? A reflexão que eu deixo para você. O sábado de santificação são todos os dias. Todos os dias é o dia do Senhor. Você tem guardado o seu sábado? Não é só o domingo, não, para ir ao culto e ser um crente domingueiro, mas todos os dias da sua vida? Nós temos visto membros da família e amigos, talvez até nós mesmos, sair de um lar cristão para uma desconsideração pelas coisas de Deus e depois, finalmente, para uma rejeição completa de Cristo na prática, se não na teoria. Admitiram como certo o evangelho, mas em tempos difíceis decidiram viver por conta própria. Você decidiu viver por conta própria? Tem orado por alguém do seu meio de convivência que escolheu isto, tornando-se um incrédulo do Senhor? Em tempos de pandemia, nós temos visto, principalmente por parte muito dos jovens, o afastamento em relação à palavra de Deus. O trabalho que a igreja tem feito, a igreja não tem ficado parada, nós temos acompanhado isso pelas redes sociais e através dos cultos online, né, as pregações que estão sendo realizadas, a escola dominical e a participação de jovens da nossa igreja no sentido de assistir à escola dominical, de estarem atuando em algum tipo de trabalho. Não quero generalizar todos, pois projetos maravilhosos saíram nesse tempo de pandemia por alguns jovens da nossa igreja, mas a gente tem visto um afastamento muito forte nessa faixa etária. E eu também a gente vai acabar descobrindo muitos também mais velhos o dia que a igreja retornar, né? O seu comportamento, se ficou esses 2 anos distante do Senhor e só vai voltar agora que a igreja vai em breve, com a graça de Deus, estar retornando presencialmente, né? Então, faça essa reflexão na sua vida e chame a atenção daquele que está afastado, né? E que às vezes ou por uma revolta, por algo que aconteceu, por um ente querido que perdeu, né? E condenando a Deus por tantas outras coisas, não só por isso, na sua vida. Que Deus os abençoe, que Deus o guarde vocês e que possamos estar mais à noite reunidos nas nossas casas, mas participando do nosso culto online. Um beijo no coração.